Muito bem. Então, nós estamos estudando, irmãos, a terceira parte do Antigo Testamento, o terceiro gênero literário, chamado de os livros poéticos, que são 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Esse aí é a terceira parte, ou o terceiro gênero, apenas lembrando aos irmãos, que na Bíblia toda nós temos 10 gêneros literários, 5 gêneros no Antigo Testamento e 5 no Novo Testamento. Nós já estudamos o Pentateuco, os livros históricos, e agora nós estamos nos livros poéticos, o segundo livro da poesia hebraica, o livro dos Salmos. Depois dos poéticos ainda tem os profetas maiores e os profetas menores, fechando o Antigo Testamento. No Novo Testamento nós também temos 5 gêneros literários: evangelhos, livro histórico, cartas paulinas, epístolas gerais e revelação, que é o livro do Apocalipse. Então, 5 gêneros no Antigo Testamento e 5 gêneros no Novo Testamento. Resumo do estudo. Esse slide aí resume tudo o que nós vamos estudar até umas 10h15, mais ou menos. Não, brincadeira, a gente não vai até as 10h15. Resumo do estudo. Então, nesse slide aqui, eu vou mostrar em linhas gerais o que nós vamos fazer até o final do estudo. Vamos dividi-lo em 3 partes. Primeira, visão geral do livro. Segunda, explicação do Salmo 1 ou do Salmo 1. E terceira, lições para a nossa vida. Então, basicamente, nós vamos trabalhar aí nessas 3 partes no nosso estudo bíblico de hoje. Nós vamos gastar uma parte maior na primeira parte. Qual que é a minha ideia? Mostrar uma visão geral, um voo panorâmico sobre os 150 salmos. A minha ideia é preparar os irmãos para que nós entremos no livro propriamente dito a partir da semana que vem. Mas eu quero também falar sobre o Salmo 1 ou o Salmo 1. Mas a maior parte do nosso estudo vai ser preparando o terreno, explicando alguns detalhes importantes para que quando nós comecemos de fato a examinar os salmos, nós tenhamos uma visão melhor aí. Então, visão geral do livro, explicação do Salmo 1, lições para a nossa vida. Discretamente ali tem uma sigla, a sigla VEL, mas é VEL com L. Então é V de visão, E de explicação e L de lições, ok? Vamos então para essas 3 partes aqui. Primeira parte, visão geral do livro. Vamos mostrar aí algumas informações importantes. Informações gerais. Número de salmos, 150. E aqui tem um detalhe, eu deixei a palavra salmos sublinhada para explicar uma coisa para os irmãos. O livro dos Salmos é o único livro da Bíblia que nós não falamos capítulo. Não é certo você falar, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 15 de Salmos. Salmos não tem capítulo, ele tem números, porque na verdade são hinos. Então, dos 66 livros da Bíblia, o livro dos Salmos é o único que você não pode dizer capítulo 10, capítulo 20, capítulo 30, capítulo 150. Então, nos Salmos nós temos números. Então, número de Salmos, 150. Aliás, uma curiosidade também, né? Quando geralmente as pessoas, o dirigente do culto fala assim, vamos abrir as nossas Bíblias no livro tal. O correto é falar, vamos abrir a nossa Bíblia, porque você tem uma Bíblia só na sua mão. Certo? Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Deve ser colocado no coletivo singular e não no coletivo plural. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Que Deus abençoe os nossos corações. Quantos corações você tem? 1, que eu saiba, né? Normalmente 1. Então, que Deus abençoe o nosso coração.
porque deve ser colocado tudo no coletivo singular. Que Deus abra os nossos olhos, aí sim, nós temos 2 olhos, se você for normal, você tem 2 olhos. Então, alguns detalhes aí. Muito bem, número de versículos, 2.461, bastante versículo, 2.461. Salmo principal é o 150, este salmo termina com uma doxologia. Doxologia é uma palavra grega, doxa vem da raiz doxa, significa exaltação, louvor, glória. Então, o Salmo 150 é o principal, que é o último, é uma doxologia, é uma exaltação, adoração ao nome do Senhor. Versículo principal. Como achar o versículo principal no meio de 2.461 versículos? Eu tentei achar e consegui. E é o Salmo 150, versículo 6. Você talvez conheça de cor, diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Pronto, esse é o versículo principal. No meio de 2.461 versículos, o Salmo 150, versículo 6 é o principal. Ele vai resumir tudo o que vai ser dito. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você está respirando? Então, louve ao Senhor. É a exortação bíblica. Muito bem, maior salmo, repare que eu não estou dizendo maior capítulo, está vendo? Maior salmo, 119, são 176 versículos. Menor salmo, 117, são apenas 2 versículos. A gente gosta do 117 na nossa leitura bíblica, porque são 2 versículos só, né? A gente lê rapidinho. Então, aliás, a gente reclama do Salmo 119, que é grande, porém, a maioria esmagadora dos salmos são pequenos. Então, você tem ali, eles são quase vizinhos ali, né? Salmo 119 tem 176 versículos e o 117 com apenas 2. Muito bem, o propósito do livro era o livro de cânticos de Israel, o inário do templo, os cânticos de Sião, conforme o Salmo 137, 3. Abra sua Bíblia aí no Salmo 137, versículo 3. Nós temos aí uma referência aos cânticos de Sião. O povo estava exilado na Babilônia, aqui no Salmo 137, e é feita uma referência a estes cânticos. Salmo 137, 3 diz assim: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Então você percebe aí que o livro dos Salmos era uma espécie de inário, o inário oficial de Israel. Como o nosso inário, nós temos o inário Novo Cântico, certo? São 400 hinos que nós temos no Novo Cântico, eles tinham aí os chamados cânticos de Sião. Não somente os cânticos, mas também as orações, fruto da experiência religiosa de uma comunidade de adoradores ao Deus Criador. Então você vai perceber no livro cânticos, muitos cânticos, mas você também vai perceber orações que são feitas e dirigidas ao Deus Criador. Outro detalhe, veja só, esse detalhe aqui eu achei interessante. O livro dos Salmos é um dos mais amados da Bíblia, provavelmente seja o seu livro preferido, seja o seu livro preferido da Bíblia. O livro dos Salmos é um dos mais amados da Bíblia. As pessoas se identificam com ele. Isso porque Deus permite que os escritores falem, desabafem, mostrem o seu sentimento, façam perguntas para ele, etc. Você já reparou a liberdade que os escritores têm no livro? Eles choram, eles desabafam, eles mostram o seu sentimento, eles fazem perguntas, questionamentos. Por exemplo, o Salmo 13, a pergunta do salmista Davi lá no Salmo 13 é: até quando, Senhor? Lembra? Até quando? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai tomar uma providência?
Então, neste livro, mas a ideia é a seguinte: Deus permite que o escritor fale, que ele abra o seu coração, que ele manifeste os seus sentimentos. Senhor, eu estou feliz. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou precisando da tua ajuda. Me socorre. Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim. Então, ele está esperando. Já no Salmo 70, ele diz assim: apressa-te, Senhor. Então, você vê aflorando os sentimentos no coração dos escritores. Muito bem, então, por isso que provavelmente esse seja o livro mais conhecido e um dos mais amados da Bíblia, porque nós nos identificamos com o conteúdo que os escritores colocam. Muito bem, autor. Quem seria o autor do livro dos Salmos? Nós não sabemos com certeza, mas nós temos uma pista interessante. A tradição afirma que Esdras, na era pós-exílica, foi o editor da coletânea de Salmos, na forma como temos hoje em nossas Bíblias. Então, lembram-se do Esdras? Ele era sacerdote, escriba, versado na lei do Senhor. Então, há essa teoria, essa possibilidade, que foi Esdras quem fez a compilação, o ajuntamento deste livro com 150 salmos. Agora, olha que detalhe interessante, se ele realmente fez isso, olha isso, você vai se surpreender com essa informação aqui. Esse gráfico mostra a cronologia dos salmos. Veja que interessante, vocês estão vendo aquela setinha em vermelho? No início da seta tem a palavra Egito, correto? Dá para ver aí? A palavra Egito. Deixa eu ver aqui. Está vendo aqui? Egito. E depois tem o retorno ali. Então, nessa setinha, você tem, começa no Egito e termina no retorno. Essas imagens, elas resumem toda a Bíblia. Começa na criação, depois vem os patriarcas, Egito, a conquista, o período dos juízes, o Reino Unido, o reino dividido, o cativeiro com uma corrente aí, né? O retorno do cativeiro, depois tem essa linha em vermelho ali, Cristo, a igreja e a consumação de todas as coisas. Agora, olha que interessante, esse gráfico resume toda a Bíblia. Veja, se o Esdras fez essa compilação dos salmos, olha que interessante, o Salmo 90 foi escrito na época em que o povo estava saindo do Egito. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. Lembra daquele versículo 12 que ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Muito bem, quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. No entanto, o Salmo 126 foi escrito no período em que o povo voltou do cativeiro babilônico. O Salmo 126 é aquele que diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Lembram-se? Salmo 126. Então, eu fiz uma conta aí aproximada entre o primeiro salmo, que é o 90, cronologicamente falando, e o 126, nós temos aí um período de 1000 anos. 1 milênio. Para ser mais preciso e mais exato, na conta que eu fiz aqui, são 1017 anos. Separando o primeiro salmo, cronologicamente falando, do último salmo. O primeiro salmo é o 90, Moisés escreveu quando saiu do Egito. O 126 é no retorno do cativeiro, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então você tem aí um período de, arredondando aí, 1 milênio, 1000 anos. Então o Esdras teria feito essa compilação, juntado tudo, e aí está na forma que está na sua Bíblia, 150 salmos. Muito bem, essa seta nos ajuda a entender. Caminhemos mais um pouco. Agora sobre os autores dos salmos. Temos vários escritores no livro dos salmos, vários, eu quero citá-los aí, eu deixei em vermelho para destacá-los. Davi, que é o principal aí, né? Davi escreveu os salmos de 3 a 9, escreveu de 11 a 32, de 34 a 41,
de 51 a 65, o 68 a 70, 86, 101, 108 a 110, 122, 122 é aquele que fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 124, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. 131, 133, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Depois, Salmos 138 a 145. Ele é chamado lá em 2 Samuel 23, 1, ele é chamado de o mavioso salmista de Israel. Alguém perguntaria, o que é mavioso? Eu disse mavioso, não ponha um F aí que vai ficar complicado a história para ele. Mavioso, numa outra tradução, significa suave. Ele é o suave salmista de Israel. Muito bem. Salomão escreveu 2 salmos, o 72 e o 127. O 127 é aquele que ele diz assim, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. Oh, vocês estão afiados aí, viu? No livro dos Salmos. Eu vou falar, eu cito o número e vocês o texto, pode ser? Não, obrigado. Vamos ver se vocês estão afiados mesmo. Filhos de Coré, eu ainda estou preparando o terreno para vocês aí. Filhos de Coré, 42, de 44 a 49, 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. 84, 85, 87 e 88. Os filhos de Coré formavam uma família de sacerdotes e poetas no tempo de Davi. Tem mais. Asaf, lembram-se do Asaf? Ele escreveu o Salmo 50 e também escreveu os Salmos 73 a 83. Asaf era um dos principais músicos de Davi. A família de Asaf era encarregada da música de geração em geração. Talvez o salmo mais conhecido de Asaf seja o 73, né? Quando ele diz que quase os meus pés resvalaram, porque eu invejava a prosperidade dos ímpios. Ele diz que os ímpios não têm preocupação, não têm cabelo branco, não há dificuldade para eles, é o Salmo 73, Asaf. Depois tem outro, Emã ou Remã, ele escreveu o Salmo 88, eu coloquei ali, dos 150, este é o salmo mais triste da Bíblia. Leia o Salmo 88 e você estará bem triste no final, se não estiver chorando. É o salmo mais triste da Bíblia, 88. Fiquem tranquilos, nós não vamos estudar ele ainda, vai demorar um pouquinho nós chegarmos no 88. 89, aliás, Etã escreveu o Salmo 89 e Moisés escreveu o Salmo 90. Então nós temos aí salmos de Davi, Salomão, filhos de Coré, Asaf, Remã, Etã e Moisés. Um resumo aqui, um resumo numérico aqui, né, dos autores. Olha só a diferença de números aí. Davi escreveu 75, isso corresponde à metade, né? Então ele escreveu a metade dos salmos aí, 75. Asaf escreveu 12, os filhos de Coré 10, Salomão 2, Moisés 1, Emã ou Remã 1, Etã 1, e aí nós temos o restante, não sabemos quem ele usou para escrever os outros 50. Então nós conseguimos identificar, dos 150, nós conseguimos identificar 100 a sua autoria. Muito bem, vamos lá. A divisão dos salmos. Veja só, temos vários temas no livro dos salmos, várias divisões. Aliás, a gente lê às vezes e não consegue perceber. São pelo menos 6 divisões claras no livro dos salmos. Primeira, nós temos salmos de louvor. São os salmos 113 a 118, cantados na Páscoa. E aqui só uma curiosidade. Lembram-se daquele texto que a gente lê no dia de Santa Ceia, que Jesus celebra a ceia com seus discípulos, aí no final,
é dito que, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Outro dia alguém me perguntou que hino que era esse, vocês acreditam? Que hino que era esse? Não sabemos, mas provavelmente Jesus cantou um salmo, um dos salmos que vai do 113 ao 118. Que hino que era aquele cantado no final da ceia? Um dos salmos do 113 ao 118, pois eles eram cantados na Páscoa e Jesus estava reunido ali com os seus discípulos na última ceia. Outro tema que nós temos é salmos teocráticos, vai do 95 ao 100. A teocracia mostra Deus como rei. O Salmo 93:1, se eu não me engano, começa dizendo assim: reina o Senhor, tremam os povos. Ele é rei, ele é Senhor. Outro tema, cânticos de romagem ou cântico dos degraus. São 15, vai do Salmo 120 a 134. Eles eram cantados provavelmente pelos peregrinos subindo às festas anuais em Jerusalém. Então, tem mais. Salmos de aleluia, são os números 146 a 150. Salmos acrósticos, veja só, a gente nem percebe na nossa Bíblia, mas nós temos alguns acrósticos na Bíblia, nos Salmos. O Salmo 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 e 145. No hebraico, a primeira letra de cada linha ou de cada estrofe, em ordem, segue a ordem do alfabeto hebraico. É como se fosse o nosso alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. E nós temos finalmente os chamados salmos messiânicos, os hinos que falam da vinda do rei ou do Messias. Esses salmos messiânicos são citados lá no Novo Testamento. De vez em quando um apóstolo falava de um salmo messiânico, referindo-se à vinda de Jesus. São eles: Salmos 2, 8, 16, 22, 45, 72, 89, 110, 118, 132, entre outros. Muito bem. Chegamos no esboço dos Salmos. Olha que interessante, isso aí aparece na sua Bíblia. O Saltério está dividido em 5 livros, imitando o Pentateuco, e correspondem aos 5 livros da lei. Alguém já fez essa associação, dizendo que dos 150 salmos, eles estão divididos em 5 partes, em 5 livros, que é para imitar a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então você pode acompanhar aí na sua Bíblia. O livro 1, são 5, né? Livro 1 vai dos Salmos 1 a 41, livro 2 vai dos Salmos 42 a 72, livro 3, Salmos 73 a 89, livro 4, Salmos 90 a 106 e livro 5, Salmos 107 a 150. Cada um desses livros tem um tema específico e eu vou mostrar para vocês aí, olha só. Livro 1, Salmos 1 a 41. Total de salmos do primeiro livro, 41. Se você quiser anotar aí, a palavra-chave deste livro é confrontação. São 41 salmos no primeiro livro e a palavra-chave é confrontação. Veja só, o primeiro livro mostra o confronto entre a semente da serpente e a semente da mulher. Temos salmos de confrontos com as nações inimigas. Agora vamos lá para o Salmo 2, vamos lá, por favor. Salmo 2, versículo 2, você pode ver aí um exemplo. Agora a gente vai passear um pouquinho pelo livro. Salmo 2, versículo 2. Você percebe aí o confronto das nações inimigas contra o povo de Deus. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, e aí o texto prossegue. Então você tem aí um confronto entre as duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente, aquela luta que aparece lá no livro do Gênesis,
no capítulo 3. Então, pule aí, nós vamos ver o encerramento do primeiro livro, Salmo 41. Vá lá para o Salmo 41. E aí você vai perceber que logo em seguida já vai aparecer o livro 2. Salmo 41, 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Então você percebe aí uma espécie de finalização. Terminamos o primeiro livro. Segundo, o livro 2 vai dos Salmos 42 a 72. Total de salmos do segundo livro, 31. A palavra-chave deste livro é comunicação. Então, primeira palavra, confrontação. Segunda palavra, comunicação. No segundo livro, os inimigos são convidados a adorar o Deus verdadeiro. Nós lemos o Salmo 47 na abertura, e eu queria enfatizar novamente o versículo 1. Veja só. Os inimigos são convidados a adorar o Deus verdadeiro. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Observem a expressão todos os povos. Isso não é comum. Afinal de contas, apenas Israel era o povo da aliança. O Antigo Testamento foi escrito para Israel. No entanto, no Salmo 47, nós temos aqui um convite, uma comunicação para que os povos louvem e adorem a Deus. Muito bem, vamos ver aí o encerramento do livro 2, Salmo 72, vamos lá. Salmo 72, versículos 18 a 20, você tem uma espécie de encerramento novamente, veja só. 72, 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Vejam a expressão, amém e amém. Olha só, findam as orações de Davi, filho de Jessé. Você percebe claramente mais um término de ciclo. Terminamos o segundo livro. Vamos para mais um. Livro 3. Aliás, você na sua Bíblia tem aí, não tem? Livro 3, Salmos 73 a 89. Total de salmos do terceiro livro, 17. A palavra-chave destes 17 salmos é devastação. Devastação. No terceiro livro, o povo de Deus é retratado como sendo devastado, vencido pelos seus inimigos. É mais ou menos como se os escritores deste livro, do terceiro, estivessem pedindo graça e misericórdia de Deus e livramento do Senhor, porque os inimigos parecem estar devastando o povo de Deus. Veja aí o 73, 3, é o Asaf que está dizendo. Salmo 73, 3. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Lembra-se do dilema de Asaf? Ele vai ficar com inveja, ele vai ficar muito incomodado, porque os ímpios prosperam, eles são ricos, eles não têm preocupações. E ele diz assim, quase, no versículo 2, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Vamos ver aí o encerramento do livro 3, Salmo 89. Vamos lá, depois a gente volta para o 1. Salmo 89, versículo 52. Olha a expressão como é que termina, mais um ciclo terminando. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Muito bem. Mais um. Livro 4, Salmos 90 a 106. Total de salmos do quarto livro, 17. A palavra-chave deste livro é amadurecimento. E é interessante que o Salmo 90 começa com Moisés, lembra? É Moisés dizendo assim, Senhor, nós já vivemos muitas lutas, muitas aflições, já estamos maduros, amadurecidos. Então a palavra-chave é amadurecimento. No quarto livro, o povo de Deus amadurece
enquanto fixa os olhos no reinado do Senhor, o Deus verdadeiro. Veja aí o que Moisés diz no versículo 14, Salmo 90, 14, diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Ele já havia falado, o Senhor já nos deu muitos dias, dias de aflição, dias de provação, dias complicados, que foram os dias do deserto. Já estamos amadurecidos, os nossos olhos agora estão postos no Senhor. Final do livro 4, Salmo 106, veja aí, por favor. Salmo 106, versículo 48, diz assim: bendito seja, observe que sempre tem um bendito, né? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga, amém, aleluia. Eu lembrei da Vanusa agora, né? Lembra da Vanusa? Está cantando algo, aí ela fala assim, né? E se ela estiver vendo, ela vai puxar minha orelha depois. E toda a congregação diz, amém. Acho que é assim que ela fala, né? Muito bem, depois a Vanusa briga comigo. Muito bem, livro 5, o último, Salmos 107 a 150. Total de salmos do quinto livro, 44 salmos. A palavra-chave deste livro é consumação. No quinto livro, o povo de Deus experimenta a consumação de todas as coisas e vê a vitória dele sobre todos os inimigos. Lembram-se do livro 1? Lá no Salmo 2, versículo 2, que a gente viu, que os reis da terra se levantam, eles querem lutar contra o povo de Deus fica incomodado com isso, lá no livro 1. No livro 5, isso termina, há uma consumação, os inimigos são derrotados e há uma vitória do povo de Deus. Veja aí que tem toda essa lógica nos 150 salmos. Salmo 107, versículo 2, olha só. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Viram? Então, Deus resgatou, Deus livrou o seu povo, tirou-os da mão do inimigo. E aí ele vai falar, por exemplo, no versículo 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Veja o 19, igualzinho. Versículo 19. Então, o 13 e o 19 são iguais. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Veja aí o versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. 3 versículos exatamente iguais, para dizer assim: haverá a partir de agora, até o final, Salmo 150, uma consumação, uma vitória do povo de Deus. E aí o encerramento do livro 5, esse aqui vocês já sabem de cor, Salmo 150, versículo 6, diz o quê? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Muito bem, então essa aqui é a primeira parte. Então essa aqui deu para preparar os irmãos aí, né? Nesses 150 salmos, neste voo panorâmico aqui. Vamos para a segunda parte, a explicação do Salmo 1. Veja só, o título que eu dei para o Salmo 1, você já conhece o Salmo, vamos para ele. Eu quero apenas introduzir aqui, semana que vem vai ficar mais fácil para nós. Salmo 1, a diferença entre o justo e o ímpio. Vamos ler aí, eu quero ler com os irmãos, o texto é curtinho, são apenas 6 versículos e aí a gente encerra com ele. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido.
Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem, vamos analisar alguns detalhes aí do Salmo 1. A primeira parte, a descrição do justo. Partindo do pressuposto que foi o Esdras, que é o compilador, né, que é aquele que ajuntou os 150 salmos, se for o Esdras, ele coloca o Salmo 1 estrategicamente aqui. Por que o Salmo 1 é o Salmo 1, ou o Salmo 1? Porque a ideia, isso é de propósito, é para mostrar que existem dois grupos, duas sementes. Uma adora a Deus, uma deseja buscar ao Senhor, uma o louva, o adora, e a outra semente não. É uma semente ímpia, má, violenta, perversa, que não segue os caminhos do Senhor. Então o Salmo 1 está colocado aqui estrategicamente nessa direção para dizer assim, há duas escolas, duas sementes, a boa e a ruim. A Bíblia sempre trata disso, né, de duas possibilidades. São dois caminhos, de esquerda e direita, são ovelhas e bodes, joio e trigo. Então a Bíblia o tempo todo trabalha com essas duas possibilidades, essas duas veredas. Então o escritor aqui, ele abre o saltério dizendo assim, você vai ficar muito claro quem é que adora a Deus e quem é que não adora a Deus. Quem é que vive com o coração temente a Deus e quem é que persegue o povo de Deus. Aqueles que perseguem o povo de Deus a ponto de, por exemplo, no Salmo 13, o salmista clamar, até quando, Senhor? Até quando? Então o Salmo 1 é para mostrar essa diferença que há entre esses dois grupos. Se você observar, por exemplo, lá em Malaquias, no capítulo 3, se eu não me engano, Malaquias diz claramente, então você vai ver a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O Antigo Testamento está no apagar das luzes e Malaquias continua mostrando a diferença que há entre esses dois grupos. Veja só, então, no versículo 1 aqui do Salmo, ele fala sobre a felicidade do homem justo. Bem-aventurado, nós conhecemos essa expressão, né? Bem-aventurado é feliz, ou mais do que feliz. E essa expressão bem-aventurado, ela é usada por Jesus lá no Novo Testamento. Lembram-se disso? Lá no sermão da montanha, Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7, Jesus começa o sermão dizendo, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, é a mesma expressão. Lá no Novo Testamento, no grego é a palavra makarios, bem-aventurados, felizes. E você observa no versículo 1 uma certa progressividade. Olha que interessante no texto. Ele diz que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês perceberam uma progressividade? Presta atenção. Ele usa as expressões andar, deter e sentar. Veja, no versículo 1, né? Andar, deter e assentar. Se você estiver conversando com alguém na rua e você estiver andando, a sua atenção é um nível. Se você parou, sua atenção melhorou. Se você se assentou, sua atenção aumentou mais ainda. Então agora você está prestando atenção mesmo, vocês estão assentados aqui. Então veja, bem-aventurado o homem que não anda, enquanto ele anda, ele está ouvindo, mas ele está sendo distraído por alguma coisa. Daqui a pouco ele parou, aumentou a sua atenção. Daqui a pouco ele está assentado. E a gente até brinca com esse versículo, né? Nós, quando a gente vê uma rodinha aqui, vem para cá, aqui é a roda dos esclarecedores.
É assim que a gente fala, não é? Não é escarnecedores, mas esclarecedores. Então, o salmista diz que feliz é o homem que não anda com o ímpio, que não para com ele e não se assenta com ele. Tem um ditado popular que diz assim, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, e que eu te direi quem tu és. Então você não anda com o ímpio. Aliás, só o fato de você andar com o ímpio, a associação já é ruim, não é verdade? A associação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui sem citar nomes, né? Quando você vê na televisão um grupo de políticos, vamos colocar aqui o que aconteceu domingo lá em Copacabana, aliás, a semelhança é só da rua aqui, Copacabana lá no Rio de Janeiro, a nossa rua aqui também é Copacabana, 207. Por exemplo, teve uma manifestação lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, no domingo, e você viu aquela multidão de gente lá, mas você viu políticos famosos e conhecidos lá, né? Todos os políticos que estão ali, eles estão ali porque para eles não tem nenhum problema ser associado com quem eles estavam associados. Então, quando você anda com alguém, você está dizendo em que time você joga. Então, tá lá, tá todo mundo, tem o ex-presidente, tem o pastor Silas Malafaia, lá tem todo aquele grupo lá, sem entrar no mérito, mas quando você está com o microfone na mão, naquele palanque, querendo falar, você está dizendo em que time você joga, você não é do outro time. E quando o outro time se reúne, o outro está contra, percebe? Quando você anda com alguém, você é associado com alguém. Por que a gente, por exemplo, se alguém vê a gente num bar, a associação não vai ser boa. Bar não vai trazer nenhuma associação boa. Então, feliz é o homem, diz o salmista, que ele não anda. Daqui a pouco ele para, daqui a pouco ele se assentou, e agora ele já está ouvindo os conceitos, são os mesmos. Então, a felicidade do homem justo está em se afastar daqueles que são ímpios. Versículo 2, o prazer do justo. Aonde está o prazer? O prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. O Salmo 119, se não me engano, o versículo 97 diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Então, o prazer dele é meditar na palavra do Senhor. Eu coloquei, a gente não vai ler aqui, mas eu coloquei, lembram-se de Josué 1:8? Qual foi a ordem que Deus deu para Josué? Tenha cuidado de observar tudo quanto está escrito no livro de Moisés, medita nele de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido. Meditar. Você medita na palavra? Ou em que você medita? Geralmente nós temos um instrumento que é muito prejudicial à nossa saúde, chama-se celular. É um perigo. É um perigo. Você está com ele aqui e você tem as redes sociais e daqui a pouco passam 2 horas e você não viu. Experimenta ler a Bíblia e orar. Com 5 minutos e 33 segundos você está reclamando. Não, os segundos é por minha conta. Então, veja, em que você medita? Em que você tem prazer? O salmista diz, o prazer desse homem que é bem-aventurado é meditar na palavra de Deus, porque são verdades eternas. Verdades eternas. Versículo 3, a comparação que é feita, a comparação feita ao justo. Diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, Jeremias usa a mesma figura. O homem que é temente a Deus, o homem que tem prazer na lei do Senhor, Jeremias 7 e 8 diz assim, aquele que teme ao Senhor, aquele que o tem no seu coração, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Veja, uma árvore que está plantada perto da água, ela vai ter vida sempre e vai frutificar sempre. A terra próxima dela é uma terra boa, fértil, arejada. Então, a felicidade do homem
a felicidade do justo está em se afastar do ímpio, o prazer está na lei do Senhor, e ele é comparado a uma árvore frutífera. Muito bem, a segunda parte aqui. Agora a descrição do ímpio, versículos 4 a 6. Você percebe aí, os ímpios não são assim. Eu já falei disso aqui, mas vale a pena repetir. Na Bíblia de vocês tem uma letrinha em negrito aí, não tem? No versículo 4, a letra O está em negrito, não está? Isso tem um significado aí, né? O nome técnico disso é perícope. Perícope é a parte de um texto com começo, meio e fim. Observem que até o versículo 3, o assunto dele é o justo, ou os justos. Nos versículos 4 a 6, o assunto dele é os ímpios. Os ímpios não são assim. Ele faz este contraste aí com o que ele havia dito. Aliás, só uma curiosidade, né? Qual é o contrário de ímpio? Qual? Justo. Acho que o Arthur, né? O Arthur falou? Fala aí, Arthur. Cristão. Vocês concordam com o Arthur? Opa. Veja, uma curiosidade interessante. Qual é o contrário de ímpio? Todos nós respondemos justo. Todos nós. Mas a resposta, o contrário de ímpio, é pio. Gostaram dessa? Pio. Pio com O, tá? Não é o outro com U, não. O é outra coisa. Então, olha só. Qual é o contrário de ímpio? Você tira a letra E, o I e o M e fica o pio. O contrário de ímpio é pio. O contrário de justo é injusto. Percebe que os detalhes fazem toda a diferença? Uma outra curiosidade. Cerca de 12 papas no romanismo, 12 papas foram chamados de Pio. Pio I, Pio II, Pio III, Pio X. Não tem esse negócio aí? Que eu saiba, vai até o Pio XII. E a ideia, quando o Papa escolhia esse nome, eu vou me chamar Pio XII. A ideia dele é que eu vou ser um Papa justo. Eu vou ser um Papa bom. E, curiosamente, a história diz que os papas que se chamaram Pio foram os mais devassos, os mais injustos da história. Então, essa curiosidade aí, o contrário de ímpio é pio. Você pode dizer assim, olha, pegar alguém aleatoriamente aqui, o Amauri. Você pode dizer assim, o Amauri é um sujeito pio. Poxa vida, hein? Então não é, o Amauri fica piano, não é isso, tá? Não é nada disso. O Amauri é um sujeito pio, é um sujeito justo. Então o contrário de ímpio é pio. Mas todo mundo, 99,9, inclusive eu, já falei isso daqui, vai falar que o contrário de ímpio é justo, porque o título em negrito da sua Bíblia sugere isso daí, não sugere? Qual é o título da sua Bíblia aí? Os justos e os ímpios, mostrando aí essa contrariedade aí. Então, muito bem. Vamos ver aí, quem não é pio é ímpio, ok? Então, vamos ver aí como é que os ímpios agem. No versículo 4 é feita uma comparação, diz assim, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, justo ou injusto. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então você tem aí uma comparação no versículo 4, o versículo 5 diz que eles não vão prevalecer, e o versículo 6 diz que o Senhor conhece o caminho dos dois. No versículo 4, a expressão que é colocada ali, né? Eles são como a palha. A ideia da palha é o seguinte, deixa a palha num lugar, se o vento bater, vai levar. Ele não tem consistência. Se encostar fogo numa palha seca, ela rapidamente será queimada, vai virar cinzas.
Então, o salmista está dizendo assim, eles são como a palha. E o versículo 5 diz que eles não prevalecerão. Irmãos, aqui é um detalhe interessante, né? Às vezes a gente olha para os ímpios e você diz, caramba, a Bíblia fala que eles são comparados como palha, mas às vezes eu tenho a sensação, e você também, que os ímpios estão prevalecendo bastante, não é verdade? Você vê um ímpio aí durando, aí você fala, a palha é boa. Não é boa. E às vezes a gente tem essa sensação, né, de que o ímpio prevalece muito tempo. Deus não destrói o ímpio imediatamente. Ele fez o mal lá e Deus fulmina. Não é isso, igual no Éden, né? Deus chega para Adão e fala, não coma do fruto proibido, porque no dia que você comer, você vai morrer. Primeira vez que eu li esse texto, eu falei assim, bom, ele comeu, ele vai cair duro, morreu, acabou. Não foi assim. Ele morreu depois. Então, eu coloquei no versículo 5, ainda bem que eles não prevalecerão, porque são tantas injustiças nos baixos tribunais e nos altos tribunais. É impressionante, mas o salmista coloca essa certeza, os perversos não prevalecerão. Eles podem, como disse Asaf no Salmo 73, eles podem até prevalecer um tempo, mas eles não vão ficar na congregação dos justos. E o versículo 6 diz que o Senhor conhece os dois caminhos, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, ou que é o contrário de pio, né? Tem um salmo aqui pertinho, não vou saber exatamente o endereço, mas esse salmo, o versículo é interessante. O salmista diz assim, Deus sabe discernir para si o piedoso. Deus sabe quem é piedoso e Deus sabe quem não é piedoso. Deus sabe quem tem de fato uma vida espiritual ou tem apenas uma fachada. Lembram-se dos fariseus? Jesus os chamava de sepulcros caiados. Por fora, bem vestidos, a caráter, palavras bonitas, bem colocadas, mas o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, falando de falsos líderes, ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe, está distante de mim. Então, Deus conhece o caminho dos dois, o caminho dos justos vai prevalecer, mas o caminho dos ímpios vai perecer, mais cedo ou mais tarde vai perecer. Muito bem, agora a terceira parte, eu falei para vocês que eu ia falar 3 partes, né? Então vamos a ela. Terceira parte, lições para a nossa vida. Só para a gente terminar. Na aplicação, o que podemos aprender do Salmo 1, que faz essa abertura aí do saltério? Destacamos 3 lições importantes para nós. Veja que praticidade nesse primeiro salmo aqui. Primeira lição, afastar-se do caminho dos ímpios. Irmãos, de fato, é preciso que nós tenhamos cuidado com os ímpios, com homens maus, perversos. É claro que com isso eu não estou dizendo que a gente vai se isolar da sociedade, que a gente não vai ter amigos não crentes. Aliás, nós devemos ter amigos não crentes para falarmos de Jesus para eles. Agora, é preciso que nós não tenhamos comunhão com eles. Paulo fala em 2 Coríntios 6 que comunhão há entre a luz e as trevas, entre Cristo e o maligno. Então, é preciso que nós nos afastemos do caminho dos ímpios. Se alguém nos oferece coisas erradas, se alguém faz uma proposta errada, é preciso que nós, como homem bem-aventurado, não andemos, não paremos e não nos assentemos na roda dos escarnecedores. Paulo diz claramente lá no Novo Testamento, me foge a referência, ele diz assim que as más conversações corrompem os bons costumes. Esse não é ditado popular, não, isso é texto mesmo, é Bíblia mesmo. As más conversações corrompem os bons costumes. Segunda lição,
é preciso ter prazer na lei do Senhor. O versículo 2 fala isso. Isso aqui vale para a minha vida e para a sua. A pergunta é a seguinte: você tem prazer no quê? O que te dá prazer? E geralmente nós não temos, é uma luta para que nós tenhamos prazer na vida espiritual, não é verdade? Já repararam como eu falei, a luta que é orar, a luta que é ler a Bíblia? Por exemplo, se eu perguntar aqui, quem está em dia na leitura bíblica? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Então, deixa eu ver. Aqui, ó, nós temos aí, tá vendo? Sempre tem uns abençoados aí. Quem está em dia, então? O Arthur já leu duas... Não, brincadeira. Acho que umas 3 ou 4 pessoas levantaram a mão. Mas vejam, lá em janeiro, todo mundo fez o propósito, não fez? Percebam o quão difícil é nós mantermos a nossa vida espiritual. Quem está em dia com a Bíblia? Quem está firme na leitura? Quem está lendo os 4 capítulos? Isso mostra um pouquinho, claro que nós temos a nossa vida, o nosso trabalho, é corrido, a correria é grande. A sensação que eu tenho é que o dia passa tão rápido, não é assim? Você levanta cedo e daqui a pouco é hora de dormir de novo. E você está com aquela sensação, mas eu não fiz tudo o que eu tinha para fazer. Mas a questão é, onde está o nosso prazer? Por que hoje em dia com as mídias sociais, redes sociais, com uma tal de Netflix, já ouviram falar em Netflix? Acho que já, né? Você vê pessoas assim, eu vou maratonar. Fiquei maratonando lá 3 horas, 5 horas, 12 horas vendo um filme, maratonei uma série inteira. Sabe tudo da série. E da Bíblia? Não, eu estava vendo a série. Ou eu vejo a Netflix, ou eu vou ler a Bíblia. Então veja, se eu não tenho dificuldade para maratonar na Netflix, mas eu tenho dificuldade para ler a Bíblia, para ler os 4 capítulos. Onde é que está o nosso prazer? E veja que a lei do Senhor, ela fala de palavras eternas, fala de eternidade, fala de onde nós vamos viver para sempre. Isso devia encher os nossos olhos. Eu lembrei de um texto agora, lembram-se dos discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, quando eles estavam caminhando com Jesus, numa determinada altura da conversa lá, um vira para o outro e diz assim, por acaso, acho que é Lucas 24, 32, se eu não me engano, um vira para o outro e fala assim, por acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava? Sabe o que é isso? Coração ardendo. É porque isso dava prazer, porque isso enchia os olhos. Você viu a forma que ele falava e ele estava expondo as Escrituras e falando da Torá, do Pentateuco, do Antigo Testamento. Por acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava? O seu coração arde pelo quê? São coisas que nós deveríamos pensar. E a terceira lição, entender que os ímpios perecerão. Às vezes a gente fica clamando, ao profeta Abacuque faz isso no seu livro, capítulo 1, ele também perguntou, até quando, Senhor, até quando gritar-te-ei violência e tu não me escutarás? E você diz, não, mas os ímpios estão prevalecendo, parece que eles vão ganhar. Não vão ganhar. Uma vez diz que Billy Graham, diante das lutas e das dificuldades que ele viveu, e Billy Graham viveu mais de 90 anos, e a despeito de todas as lutas que ele viveu, ele diz, olha, eu estou em paz. Ele morreu em paz, ele diz assim, eu li a última página da Bíblia, e lá diz que tudo vai acabar bem. Interessante, né? Apesar das lutas, das dificuldades, de parecer que os ímpios vão prevalecer, eles não vão. Billy Graham disse, eu li a última página da Bíblia, e lá diz que vai acabar bem. Claro que no meio do percurso vai ter uns probleminhas aí, ou problemões, para nós administrarmos, mas Billy Graham estava correto. Tudo vai acabar bem.
E Apocalipse 21 e 22 fala do novo céu e da nova terra, onde não tem mais choro, mais tristeza, mais dor, mais luto, mais separação. Eu li a última página da Bíblia e sei, e lá diz, que tudo vai terminar bem. Os ímpios vão perecer, diz aí ao final do versículo 6, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem, é isso que eu tinha para falar, o Salmo 1, a diferença entre o justo e o ímpio. Alguma pergunta, algum comentário?